Na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a gente não sabe em que horário vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje a gente precisa literalmente falar sobre Marie Curie. Ela foi uma professora de física, ela foi mãe, ela trabalhou, ela foi uma das primeiras mulheres a conseguir fazer uma faculdade, trabalhar, cuidar dos filhos e ter toda a vida que hoje a mulher moderna consegue fazer. Ainda, naquela época, era muito mais difícil. Pensa numa mulher cientista, professora, mãe e pesquisadora, porque ela pesquisou muito, ela fez muita coisa e ela contribuiu muito pra gente, ela era muito demais. Então, pensa, ela era entre 1800 e 1900, pensa na mulher naquela realidade. Ela foi professora de física, ela se formou em física, ela começou a dar aula devido a vários acontecimentos, que depois ao longo do vídeo a gente vai explicar pra vocês. Ela foi mãe de 2 meninas e ela ganhou 2 prêmios Nobel. Então, isso é muito importante para química, para física, para todo mundo, e ela é um exemplo pra gente. Então é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Maria era a caçula de 5 filhos, nasceu na Polônia em novembro de 1867. Aos 10 anos, Maria perdeu sua mãe para tuberculose e no mesmo período seu pai perdeu o trabalho na escola em que lecionava. Maria tinha um trato com a sua irmã que consistia em Maria ficar na Polônia e para custear os estudos de Brome em Paris, e em troca, quando Brome conseguisse se formar, ela não volta, né? Oi, gato. Em troca, Brome ajudaria Maria a se formar em ciências na Cidade da Luz. Nesse período, ela ficou trabalhando como governanta na casa de um administrador e passou por muitas coisas, até o fim de um relacionamento que deixou Maria muito abalada e fez até pensar em desistir de ir para Paris estudar. Quando ela estava com 24 anos, sua irmã mandou finalmente a carta avisando que iria se casar e que ela finalmente poderia se mudar com ela para Paris. Maria viajou de trem por 3 dias, que era o período de viagem da Polônia até Paris, e conseguiu se matricular finalmente na Universidade da Cidade da Luz. Eram 1.800 homens e somente 23 mulheres. Naquela época, os homens franceses, eles acreditavam muito Naquela época, os homens franceses apoiavam muito a ideia de um escritor da época, Octave Morderal, que falava que mulher não é um cérebro, mulher é um sexo. Maria estava tão feliz e realizada que mesmo amando sua pátria, identificou-se tanto com seu país de adoção que mudou seu nome de Maria para Marie, uma versão francesa de seu nome. Em 1894, Maria conheceu Pierre, um homem 9 anos mais velho que ela, já havia realizado trabalhos importantes. Naquela época em que conheceu Marie, Pierre não se preocupava em casar-se. Na verdade, ele acreditava que uma esposa, naquele momento, atrapalharia o final do seu doutorado. Mas isso estava prestes a mudar. Chegou um momento em que Maria estava pronta para voltar para a Polônia, para ficar junto com seu pai e suas irmãs, e contou a Pierre. Nesse momento que ela contou para ela, ele se declarou para ela e anos depois eles se casaram e ficaram juntos até Marie perder Pierre em um acidente. Após acompanhar as descobertas de Röntgen, o cara do raio-x, e Becquerel, Marie estava à procura de um assunto adequado para sua tese de doutorado. Então começou a estudar uma nova forma de radiação descoberta por Becquerel. Confirmou que esta Não, de novo. Tá. Vai fazer o quê, amiga? É? Tá. Em 1897, começou estudando a radiação emitida por sulfato de potássio uranilo, dando nome a esta de radioatividade. Confirmou que a radioatividade ionizava o ar, e à medida que a radioatividade se intensificava, a ionização aumentava. Marie começou a estudar os compostos diferentes de urânio. Verificou que a pechblenda, um minério, era altamente radioativa. Viu que o tório também era... Mas notou que a radioatividade... De novo, amiga.
entendeu? Mas notou que a radioatividade não vinha exclusivamente do urânio. Viu que tório também era radioativo. Pierre, ao notar que o trabalho de Marie estava assumindo uma importância tremenda, abandonou suas pesquisas e começou a ajudá-la em todo o trabalho. Juntos descobriram, através de experimentos com Peck Blender, 2 novos elementos altamente radioativos. São estes o polônio, que recebeu esse nome em homenagem ao país de nascimento de Marie, a Polônia, e é 400 vezes mais radioativo que o urânio. E o rádio, que na verdade foi descoberto com a ajuda de um químico chamado Eugene Dermassey, através da espectroscopia. Entretanto, para conseguir examinar melhor o rádio, precisaram de quantidades industriais de Peck Blender. Então trouxeram de uma mina que produzia prata e urânio toneladas de resíduo desse minério que continha Peck Blender. Para conseguir extrair o rádio do minério, dissolviam-no em solução de cloro, da qual o bário, que continha rádio, precipitava sobre a forma de cloreto e podia ser filtrado. Os cloretos misturados eram submetidos a... Amiga, só um minuto. Vai pra lá que eu vou rir. Vem pra cá. Os cloretos misturados eram submetidos a sucessivas cristalizações, e então produziam uma pequena concentração de rádio. Durante esse período, Pierre Curie descobriu junto a Marie a existência da radioatividade induzida, ou como hoje conhecemos, contaminação radioativa, que consistia em: quando uma substância altamente radioativa, como o rádio, entra em contato com uma substância não radioativa, esta última fica contaminada pela radiação. Descobriu isso, pois os materiais que ele usava... Descobriu isso, pois os materiais que ele usava nesses experimentos com o rádio continuavam radioativos por muito tempo depois que o experimento fora concluído e o rádio removido. A contaminação ou radioatividade induzida é extremamente perigosa. Até hoje, os diários de laboratório dos Curie não devem ser manuseados, pois ainda contém traços de radioatividade que é nociva à saúde. No início de 1902, Marie finalmente conseguiu isolar 1 grama de rádio depois de processar quase 10 toneladas de resíduos de Peck Blender, e foi o suficiente para Dermassey identificar o seu peso atômico. E mais tarde, Marie, Pierre e Becquerel ganharam o Prêmio Nobel da Física. Em 1906, após um dia cansativo de trabalho, Pierre vem a falecer, devido a ter sido atropelado por uma carroça, de aproximadamente 3 toneladas. Após sua morte, sua esposa recebe uma carta convidando-a para ocupar o seu cargo onde ele trabalhava em uma universidade. Em 1911, Marie recebe o seu segundo prêmio Nobel. Logo depois, sua filha, mais velha Irene, casa-se com Joliette, onde eles vêm a desvendar a radiologia artificial, o que faz com que eles recebam seu primeiro Nobel do casal, trazendo alegria à família. Por volta de 1936, a filha mais nova, Eve, E a sua filha mais nova, Eve, faz uma biografia de sua mãe. Então, gente, a gente fez esse vídeo para enaltecer o trabalho da Marie Curie, uma das mais brilhantes cientistas de todos os tempos. E que apesar de todas as dificuldades, ela conseguiu chegar onde ela queria, foi muito além, inclusive, e nós temos muito orgulho dela. Concluindo, assim, basicamente, para dizer o que aconteceu com a Marie, quando ela e o Pierre descobriram o rádio, eles sabiam da existência da radioatividade. Eles só não sabiam o quão nocivo a radioatividade era para nós. Para nós, para o corpo humano, enfim, para a saúde da gente. E com ela não sabendo disso, ela teve uma exposição muito grande. Tanto que até hoje, né, que tu falou, que as anotações do diário de laboratório dela ainda são nocivas ao corpo humano, até hoje. Então, com isso, ela desenvolveu a leucemia e acabou morrendo pela ciência. Oi, tudo bom? Vale lembrar também que, apesar de todo o machismo da época, ela conseguiu passar por cima de tudo isso. Teve um episódio em que, depois dela receber o segundo prêmio Nobel, enviaram uma carta para ela falando que se eles soubessem de um tal escândalo que tinha acontecido na vida dela, que ela acabou se envolvendo com um homem casado e deu muito bafafá na época, se eles tivessem conhecimento disso antes, eles não teriam dado o prêmio Nobel para ela. E aí ela escreveu uma carta, né? Em resposta disso, ela escreveu uma carta dizendo que ela tinha ganhado o segundo prêmio Nobel dela
pelas descobertas que ela fez no campo da ciência e não pela vida pessoal. E funcionou porque não retiraram o prêmio dela. Sim. Então acho que é por isso que, além de ela ter sido tão demais pra gente, ela trouxe não só uma inspiração pra gente, mulher, assim, pra gente se engajar na ciência, e trouxe a realidade de que a gente é capaz, sim, e que mulher é igual ao homem, não tem distinção. Então, além de tudo que ela traz à ciência, ela traz um exemplo como mulher, assim, real, de tipo, a gente Superação. consegue, sabe? A gente consegue, vai que vai dar certo. E ela conseguiu fazer isso naquela época que mulher era totalmente desvalorizada, né? Hoje em dia uma mulher que estuda é incrível, antigamente era horrível uma mulher que estudava. E por fim, o livro Curie, a radioatividade em 90 minutos. é um ótimo livro, super aconselhamos a ler. E para nós que somos estudantes da Química e estamos entrando nesse mundo, ele foi fundamental. Então aqui deixamos o nosso tchau e espero que vocês gostem. Tchau. Beijos! A gente esqueceu de falar com vocês, pra você que o link do livro que tem online tá aqui na descrição do vídeo. Deixa aqui seu like. Se inscreve no canal. E sigam a gente nas redes sociais. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beijo! Beijo! Ai, tá gravando ainda.